Mas vamos lá, entendendo por que a gente sente essa solidão quando a gente trabalha por conta própria. Principalmente porque todas as demandas são atendidas por nós, né? Então a gente atende o nosso cliente, a gente define o nosso trabalho, a gente atende o cliente não só no atendimento ali, né? Oi, meu nome é Igor, eu faço isso, isso e isso, você quer me contratar? Mas também no atendimento do trabalho, do serviço que a gente se propõe a fazer. Então, o psicólogo, além de atender muitas vezes pelo WhatsApp, né, ou acho que 100% das vezes pelo WhatsApp, o seu cliente, ele vai também ter que atender ali, online ou presencial, o seu paciente. Então, são esses dois tipos de atendimento, né? A gente também precisa estudar o que a gente está oferecendo, porque principalmente nos dias atuais, se a gente não tiver em constante evolução do nosso trabalho, a gente perde para o mercado e mais, a gente deixa de oferecer um trabalho mais apurado para o nosso cliente. A gente também tem que divulgar, a gente tem que responder ali os nossos possíveis clientes e atuais clientes, né? Principalmente aquele cliente que ainda não nos contratou. A gente tem aí as etapas de vendas, né? Que é uma palavra que a gente nem gosta muito de ouvir e que a gente peca muitas vezes por não fazer, né? Não fazer vendas. Mas é fundamental e o processo de vendas ele pode ser longo e extenuante, principalmente para nós que oferecemos um serviço que é mais especializado, que não é um commodity, né? A gente também tem que organizar o nosso negócio. Então, se você tem um contrato, o que é raro muitas vezes para nós, você tem que organizar, né, o onboard ali daquele cliente, a chegada. Como que você vai receber esse cliente? Do jeito mais interessante, a gente tem que ter uma organização, ter um contrato ali definido para aquele cliente, a gente precisa entender o que nós vamos oferecer, qual é o trabalho que vai ser feito. Então é preciso ter uma organização prévia. Muitas vezes a gente precisa se organizar antes e depois do atendimento àquele cliente, né? E posteriormente a gente precisa organizar o nosso negócio também, do ponto de vista financeiro, contábil, de divulgação, enfim. A gente também tem que cobrar o cliente. É difícil, gente. Eu sei que para muitas pessoas cobrar clientes é difícil. É por isso que a gente tem que ter uma gestão do negócio bem organizada, porque a coisa deixa de ser um sofrimento e passa a ser um fluxo natural, né? E eu acho que o mais difícil desse nosso ofício é decidir. Porque a cada uma dessas etapas que eu mencionei, a gente precisa decidir sozinho. Esse, para mim, é o principal ponto. Decidir. Porque sempre vem o anjo e o capetinha, né, aqui nos nossos ombros, lançando a semente da dúvida. E aí, é isso mesmo? Será que você não poderia ou teria que fazer de outro jeito? E aqui é que a solidão mais pega, né? Porque a gente não tem com quem discutir muitas vezes. Então, aqui eu queria definir esse problema e por que ele é importante. Eu quero saber se até aqui o que eu disse fez sentido para você. Então, comenta aqui embaixo para que eu entenda a sua forma de pensar e como você vive. Bom, outro ponto aqui é que muitas vezes a solidão ela não aparece como uma solidão ali nomeada, né?
ela vem travestida, e eu já dei um spoiler aí, né, nessa minha última fala, ela vem travestida da dúvida, né? Então, a gente tem dúvida sobre o preço que a gente está cobrando. E muitas vezes essa dúvida, ela nem aparece claramente. Ela vem quando a gente vê um concorrente nosso cobrando mais ou menos. E aí a gente fica tremendo nas bases, né? Poxa, será que eu estou desvalorizando o meu serviço? Ou será que eu estou cobrando muito? Será que eu valho aquilo que eu estou cobrando, né? Então, essas dúvidas, elas ficam latentes aí na nossa cabeça, né? A gente também mostra a solidão quando a gente fica cansado ali do tanto de trabalho que a gente tem que fazer sozinho. E eu digo sozinho por quê? Vamos pegar o exemplo aí das redes sociais. Você até pode ter alguém que trabalhe as suas redes sociais, mas via de regra, aquele gerenciamento, aquele tete-a-tete, aquele contato direto e até a aquisição de novos seguidores, ela vai vir por um movimento seu. E aí, depois de um dia inteiro de trabalho, você ainda tem que ir para as redes sociais. A coisa ainda se torna mais complexa quando a gente pega uma faixa etária, que eu me incluo, que são as pessoas de 40 mais. Uma boa parte de nós não tem paciência para esse jogo de redes sociais. E a gente vem de uma época em que redes sociais não existia, em que a internet não existia. Então a coisa fica mais pesada ainda, porque a gente muitas vezes não tem nem traquejo ali com aquele meio e fica perdido e sem saber para que lado ir. É um outro ponto de solidão, porque a gente tem aí os grandes gurus do marketing dizendo que a gente tem que fazer isso, aquilo, outro. A gente tem os influenciadores que têm uma produção absurda de conteúdo. A gente muitas vezes se compara com empresas, sejam elas micro, pequenas, grandes, que também têm uma outra estrutura, e aí a gente fica achando que a gente sempre tem que fazer mais. E aí o efeito é um cansaço solitário ou um deixar de lado que vira culpa e que também vem e traz, vem de um espaço de solidão e traz uma solidão muito grande também. Eu tô trazendo isso tudo, não é de achismo, gente. É da minha própria experiência profissional e também de acompanhar outros profissionais independentes. Porque, afinal de contas, o meu público prioritário são profissionais como nós.